Macau é hoje um centro de intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, constituindo um inegável testemunho de pluralismo social e cultural, o que torna esta cidade cada vez mais conhecida e particularmente atrativa para o mercado turístico. Macau, que abrange a península de Macau e as ilhas da Taipa e de Coluane, é parte integrante da China, localizando-se no sul do continente chinês, a oeste do delta do Rio das Pérolas, adjacente à província de Cantão. Em 1557, pelo menos, já os portugueses estavam estabelecidos em Macau e entre eles contavam-se já alguns missionários. Aliás, Macau passou a ser, desde então, ponto de passagem obrigatória para os missionários das diversas congregações religiosas que rumavam às missões no Extremo Oriente. As igrejas de Macau constituem um elemento essencial para melhor conhecer a história da Igreja Católica em Macau. As primeiras igrejas, aqui construídas, datam precisamente do século XVI, graças, sem dúvida, à ação dos missionários. Aquelas que hoje existem são fruto de obras de recuperação e reconstrução ao longo de vários séculos. No seu conjunto, elas são o resultado da presença portuguesa, nomeadamente dos seus missionários, ao longo de mais de 4 séculos e constituem, sem dúvida, o mais antigo legado arquitetónico da cultura luso-europeia em solo chinês. Quando Dom Melchior Carneiro, jesuíta, bispo titular de Niceia, chegou a Macau, encontrou aqui muitos leprosos. Para ele se levantou a ermida de Nossa Senhora da Esperança, que foi consagrada em 1568. Aquela que hoje é mais conhecida como Igreja de São Lázaro, protetor dos Lázaros ou leprosos, era, de início, apenas a ermida do Hospital dos Leprosos, que tinha sido construído em 1569 pelo mesmo bispo. No adro desta igreja ergue-se ainda hoje uma cruz de granito com esta inscrição: Cruz da Esperança, ano 1637. A dimensão e o aspecto da igreja atual são resultado das obras de reconstrução realizadas em 1886. Esta igreja foi a primeira da comunidade cristã chinesa em Macau. Aliás, o bairro residencial do mesmo nome, São Lázaro, existente nas redondezas da igreja, era também conhecido por bairro de cristãos. Ali existiam a Escola Mong Tak, 1933, a Escola Kong Chong, 1939, e o Colégio Diocesano de São José, 1979, este último ainda hoje em funcionamento. O Asilo de São José foi fundado em 1857 pelo clero diocesano e confiado ao padre Manuel Francisco do Rosário e Almeida como coletor de esmolas. O primeiro asilo foi estabelecido na casa número 36 de Bac Chap, hoje designada por Rua de Eduardo Marques. Tendo a casa original ficado arruinada devido a um tufão em 1874, o padre José Lé Macié fundou posteriormente a Associação Piedosa do Asilo de São José, tendo seus membros angariado fundos para construir um novo edifício no sítio do atual asilo. O novo asilo foi inaugurado em 1895
e desde então tem sido administrado pela mesa diretora da dita associação, e durante a Segunda Guerra Mundial a associação convidou as religiosas chinesas da Congregação do Preciosíssimo Sangue de Jesus para dirigir o asilo, o que aconteceu até 1997. Em 1576, pela bula Super Specula Militantes Ecclesiae do Papa Gregório XIII, foi criada a Diocese de Macau. Esta nova diocese abrangia então a China, a Coreia, o Japão, Tonquim e as ilhas adjacentes. Santa Catarina de Sena e São Francisco Xavier foram escolhidos como seus padroeiros. O clero diocesano local tinha como lema Scientia et Virtus, que quer dizer ciência e virtude, querendo com isso exprimir o seu empenho na promoção do intercâmbio científico e a apreciação da virtude. Entretanto, Dom Melchior Carneiro era nomeado como governador da Diocese de Macau. A Igreja de Nossa Senhora da Esperança servia então como Sé Catedral até 1623, ano em que foi substituída por outra igreja, construída no local onde atualmente está situada a Igreja da Sé Catedral, ao lado da qual se ergue o Paço Episcopal, sede do Bispo da Diocese e também dos vários serviços da administração diocesana. A Sé Catedral, que é dedicada a Nossa Senhora da Natividade, foi construída por volta de 1622. Em 1835, foi destruída por um tufão, tendo então as funções religiosas passado a ser feitas na Igreja de São Domingos. De 1845 a 1850, no mesmo local, uma nova catedral foi reconstruída desde os alicerces pelo bispo Dom Jerónimo José da Mata, o qual a sagrou em 1850. O projeto é da autoria do macaense Tomás de Aquino, mas o próprio bispo introduziu-lhe algumas modificações. Posteriormente, sofreu importantes reparações e, depois de ser inteiramente restaurada, foi inaugurada e benzida em 1938 por Dom José da Costa Nunes, bispo de Macau, que a sagrou, assim como o altar-mor e os altares laterais, depois do que foi aberta ao culto com grande solenidade e grande afluência de fiéis. O clima e o espírito cristão que então se respirava está ainda hoje bem patente na toponímia dos arruamentos circundantes daquele local, de que são exemplo o Beco da Sé, o Largo da Sé, a Rua da Sé e a Travessa da Sé. A Santa Casa da Misericórdia foi fundada pelo bispo Dom Melchior Carneiro, jesuíta, em 1569. A esta se deve a fundação da primeira clínica de estilo ocidental em Macau e de outras estruturas sociais de cuidados de saúde que ainda funcionam nos nossos dias. A Santa Casa da Misericórdia foi antigamente chamada pelos chineses Chi Leong Miu, ou seja, lugar onde as pessoas recebem subsídios. A Igreja de São Domingos, construída pelos dominicanos em 1587 e situada no centro da cidade, é dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Feita toda em madeira, veio mais tarde a transformar-se num templo majestoso, feito de tijolo, mas ainda hoje é chamada pelos chineses Pan Chong Tong, ou seja, Templo das Paredes em Madeira. O desenho original do edifício pertence à arquitetura portuguesa dos séculos XVII e XVIII, então muito utilizada no Oriente.
No altar-mor encontra-se uma estátua de cor creme da Virgem Maria com o menino. A igreja foi completamente restaurada e reaberta em 1997 com um novo museu denominado Tesouro de Arte Sacra, instalado em 3 andares. A coleção de cerca de 300 peças de arte sacra que aí se podem apreciar ajuda-nos a conhecer a história da Igreja Católica na Ásia. Estas obras, de excelente qualidade, foram executadas por artífices da África, Índia, Malásia, Filipinas e Macau. Em 1929, teve início na Igreja de São Domingos a devoção a Nossa Senhora de Fátima, cuja imagem se encontra numa das aulas da Igreja, e todos os anos, a 3 de maio, a procissão de Nossa Senhora de Fátima aí tem o seu ponto de partida, rumo à ermida da Colina da Penha, comemorando desse modo a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, e assim continua a ser até hoje. A Igreja de Santo Agostinho fez parte do mosteiro do mesmo nome e encontra-se situada na freguesia de São Lourenço, tendo várias vezes servido a igreja paroquial. A igreja primitiva foi construída pelos frades de Santo Agostinho em 1586 e dedicada a Nossa Senhora da Graça. O seu nome chinês é Long Son Mio, que significa Igreja da Juba do Dragão. O livro O Mun Kei Lok explica. Nós destacamos especialmente a Long Son Mio, situada a nordeste de Macau. Nos primeiros tempos, o templo caiu em ruínas, cobriam-no com um colmo desordenadamente, tornando-se como o cabelo desgrenhado da juba de um dragão. O sino da parte posterior da igreja soou sem que ninguém lhe tivesse tocado. Isso levou muitos a pensar que era devido à intervenção especial dos espíritos. Daí surgiu o receio e, por isso, quando o construíram, chamaram-lhe Long Son Mio, Igreja da Juba do Dragão. No interior da Igreja de Santo Agostinho existe uma imagem de Jesus carregando a cruz, que todos os anos é levada em procissão para essa catedral, para voltar no dia seguinte, também processionalmente, à Igreja de Santo Agostinho. Toda a organização é da responsabilidade da Confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Em 1851, escreviam os vogais da Confraria. Nada se sabe do começo desta confraria. Supõe-se que tenha sido criada na mesma data em que os frades agostinianos se estabeleceram nesta cidade. Esta confraria, desde tempos imemoriais até à presente data, vem mantendo na Igreja de Santo Agostinho o culto à imagem do Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, que a Macau tem atraído não só muitas centenas de devotos de Hong Kong para assistirem às suas festas, mas também grande número de turistas para verem as suas imponentes procissões. Não se conhece com precisão a data da fundação do Seminário de São José. Quanto à igreja do mesmo seminário, embora se desconheça também a data da sua construção, sabe-se que no ano de 1758 se encontrava ao cuidado dos religiosos da Companhia de Jesus que a tinham construído. A igreja tem a forma de um crucifixo e conta também de uma alta cúpula, constituindo um modelo exemplar de arquitetura barroca. Nas suas paredes mestras encontram-se alguns túmulos.
Nela existe ainda hoje uma famosa relíquia de São Francisco Xavier, uma parte do húmero de 13 centímetros. Foi trazida de Goa pelo bispo Dom Diogo Correia Valente em 1619. Esta igreja, que é parte integrante do seminário, sofreu grandes melhoramentos em 1903, 1953 e mais recentemente em 1999. No ano 1835, foram destruídos por um incêndio o Colégio de São Paulo e a Igreja da Madre de Deus, mais vulgarmente conhecida como Ruínas de São Paulo. Ficou assim o Seminário de São José como único colégio do ensino superior destinado à implementação do trabalho missionário na China. O Seminário de São José foi dirigido pelos jesuítas, lazaristas e pelo clero diocesano durante os últimos séculos. Esta igreja destaca-se das demais igrejas de Macau pela sua bela fachada. O coro é também de elevado nível artístico, com balaústres de cânfora, apoiado por 4 colunas com mais de 200 anos, que, segundo a tradição, terão vindo da capela do antigo convento de São Francisco, construído pelos franciscanos. Os sinos do campanário têm mais de 2 séculos de existência. Na denominada Horta Maior do Seminário, existe ainda hoje uma árvore colossal, a Árvore de São José, talvez a mais antiga e de maior volume de Macau, medindo o seu tronco 11 metros de circunferência. A Cáritas de Macau tem a sua sede no Largo de Santo Agostinho. Em 1951, o padre Luís Ruiz, jesuíta, iniciou o trabalho de apoio aos refugiados e assim deu os primeiros passos para a criação dos serviços sociais da Cáritas de Macau. De acordo com o princípio não lucrativo e de caridade, a Cáritas de Macau continua hoje a auxiliar e a dar apoio aos mais necessitados e abandonados da nossa sociedade. Sob a direção e controlo da Assembleia Geral, a Cáritas de Macau oferece diversificados serviços de caráter social aos residentes de Macau. No ano 1983, a Cáritas de Macau tornou-se formalmente um membro da Caritas Internationalis e em 1986 foi reconhecida pelo governo de Macau como uma organização subordinada à Diocese de Macau da Igreja Católica. O Sr. M. Hugo Brandt, professor de arquitetura na Universidade de Hong Kong, publicou um trabalho sobre a Igreja de São Lourenço intitulado The Parish Church of St. Lawrence at Macau. Ele crê que a Igreja de São Lourenço, embora não exista nada escrito sobre a data da sua construção, foi levantada nos primeiros anos de 1600, ou seja, em 1605. Ele informa também que existem documentos que mencionam a construção em 1618 da Capela de Nossa Senhora dos Remédios, que existe ainda hoje na Igreja de São Lourenço. A igreja foi originalmente fundada pela comunidade e dedicada a São Lourenço, ficando a cargo do clero secular. Disse que perto da igreja havia uma pequena escola que era mantida pelo Senado. Em relação à arquitetura da igreja, o Sr. Hugo Brandt descreve o seguinte: a igreja de São Lourenço apresenta provavelmente o desenho mais sofisticado e intelectual de Macau e foi desenhado, sem dúvida, por alguém dotado de bons conhecimentos de arquitetura, não familiar com as tradições de Macau. É dotada de grande beleza e ostenta na cor uma harmonia semelhante a qualquer igreja sertaneja da Inglaterra. A diferença principal que a distingue de qualquer outra igreja de Macau reside no volume da nave e na completa ausência de naves laterais. A igreja de São Lourenço foi reconstruída entre novembro de 1801 e novembro de 1803. Durante estes 2 anos, a igreja do Seminário de São José serviu de igreja paroquial. Foi de novo reconstruída de março de 1844 a 1846, servindo então a de Santo Agostinho como igreja paroquial. Tufões diversos obrigaram a vários restauros,
Mais 2 vezes foi reconstruída, tendo a última renovação sido feita em 1954. Alguns pequenos restauros e a atual pintura foram feitos em 1994. No adro, no mesmo local onde antigamente existia um cemitério, ergue-se um cruzeiro que tem escrita a data de 1811. Dirigindo-se para a Baía da Praia Grande, passando pela Praia do Bom Parto, onde se situa o famoso Templo de Amá, segue-se a Rua do Visconde Passo de Arcos. Depois da subida da Calçada do Botelho, chega-se à Praça Luís de Camões, onde se encontra a Igreja de Santo António. Esta igreja deve ser a primeira que os missionários construíram em Macau, edificada provavelmente em 1565. A igreja foi reconstruída várias vezes. A sua aparência atual resulta das obras efetuadas em 1930. A história do edifício atual é contada numa placa junto à porta e que reza assim: construída em 1638, incendiada em 1809, reconstruída em 1810, incendiada novamente em 1874, reparada em 1875. Anteriormente, os portugueses celebravam nesta igreja os seus casamentos, sendo Santo António o padroeiro dos noivos e conhecido como o Santo Casamenteiro. Por isso, a igreja é vulgarmente conhecida pelo nome da Igreja dos Casamentos. O edifício do centro paroquial de Santo António, que se situa no largo do mesmo nome, no local da antiga Escola de Santo António, foi inaugurado em 1983. O centro possui um salão no resto do chão, servindo de espaço diurno para as pessoas da terceira idade, que aí promovem diversas atividades muito apreciadas pela sociedade de Macau. A ermida de Nossa Senhora da Guia é a construção mais antiga da colina da Guia. A ermida começou a ser erguida em 1622, sendo dedicada à protetora dos marinheiros portugueses. No seu interior conservam-se as características dos mosteiros, por exemplo, sepulturas do século XVII. Em 1996, foram descobertas pinturas datadas de há cerca de 200 anos, sendo um dos raros exemplares de pinturas murais em construções religiosas no sul da China. À entrada da igreja encontra-se uma pedra sepulcral do ano 1720 e no campanário um sino fundido em 1707 e refundido em 1824. As ruínas de São Paulo são a fachada da antiga Igreja da Madre de Deus. Esta foi construída em 1580 e destruída por 2 vezes por incêndios. Em 1595 e 1601. A terceira reconstrução iniciou-se em 1602, sendo a fachada principal concluída em 1637. Posteriormente, foi construída a imponente escadaria de 68 degraus que se estende à frente da fachada. Em 1835, um novo incêndio veio destruí-la, deixando apenas a fachada que hoje podemos admirar. A construção foi levada a cabo pela comunidade católica local, constituída por portugueses, japoneses e chineses. A fachada é toda construída em granito e foi desenhada pelo jesuíta Carlos Spínola, seguindo a linha barroca ocidental, mas também com alguma influência chinesa. Entre 1990 e 1995 foram feitas obras de recuperação e musealização do recinto outrora ocupado pelo templo. Depois dessas obras, as ruínas de São Paulo oferecem
aos visitantes um novo espaço monumental, uma cripta onde repousam as relíquias dos mártires do Japão e do Vietnã, e também um museu de arte sacra que guarda uma rica coleção de peças mais representativas das igrejas de Macau. No século XVI, os estabelecimentos educativos fundados pela Companhia de Jesus foram enriquecidos com a criação do Colégio de São Paulo, que foi a primeira universidade de modelo ocidental no Extremo Oriente. O colégio, que foi destruído por um incêndio, era o local por excelência onde eram preparados os missionários para a evangelização de todo o Extremo Oriente. Hoje em dia, a fachada das ruínas de São Paulo é vista como um símbolo da cidade do nome de Deus, sendo por isso mesmo também considerada como o mais emblemático monumento religioso e de maior valor artístico de Macau.